Ótimo, pessoal. Então, bom dia a todos. Nós vamos começar hoje a nossa aula um pouco mais cedo, falando sobre continuar e encerrar o conteúdo de derivadas. A aula de hoje é uma aula que, particularmente, eu gosto bastante, é bem tranquila, né? Então, vocês vão ver, vocês vão sentir que a aula de hoje vai fazer um pouco de mais sentido, tá? E vai ser complementar aos vídeos que vocês vão assistir na plataforma. Né? Porque pela nossa dinâmica, esse primeiro horário, vocês primeiramente assistiriam um vídeo lá do professor Renato, depois eu viria com a retirada de dúvidas e algumas outras informações. Mas na de hoje eu resolvi antecipar, porque a aula do professor Renato ele vai acrescentar informações importantes, aplicações da derivada, mas não vai colocar informações de aplicação da derivada que particularmente vocês já vão utilizar no próximo semestre. E aí por isso que então antecipei. E aí, então, portanto, vai ser algo bem complementar à aula que vocês vão assistir depois. E como eu falei para vocês, a aula de hoje é bem tranquila, porque, na verdade, vocês já viram, em parte, essas aplicações das derivadas. Tá? Então, só relembrando a vocês. Vocês começaram a ver os conceitos, né, da introdução à derivada, que aí vocês viram pelos conceitos de limite. Se a gente lembrar bem lá, aquele conceito de limite, nós tínhamos uma situação de que a derivada de uma função f' de x é o limite da minha função f de x mais h menos a função f de x dividido por h, quando h tende a zero. Isso daqui é o conceito formal de introdução de derivada, tá bom? Isso aqui também pode ser escrito como se fosse a derivada da função de f de x dx. E existem outras terminologias, como, por exemplo, um d de x, né? Que seria outra terminologia, mas a gente vai abordar mais ou menos essa daqui, e o do f' de x. Então, vocês viram tudo isso daqui, a introdução à derivada, e depois entramos nas derivadas das funções polinomiais. Aqui encontramos aquele formato que, se eu tiver uma função qualquer, f de x igual a x elevado a n, a sua derivada, o f' de x, é nada mais do que eu pegar esse expoente, ele desce, e agora o expoente fica n menos 1. Tá? E aí a gente vê algumas propriedades operatórias da derivada, que é a multiplicação por uma constante, a soma das derivadas, o produto das derivadas e a razão entre... Não o produto das derivadas, desculpa. O produto entre duas funções e a razão entre duas funções. E após isso, nós entramos nas derivadas das funções elementares. Para vocês que são um pouco mais curiosos, se vocês pegarem um livro de cálculo, que seja um bom livro de cálculo, lá nas páginas finais do livro de cálculo, eles colocam várias tabelas. E uma dessas tabelas são as tabelas das funções elementares, que nós montamos. Vocês viram comigo a derivada das funções polinomiais, depois entramos nas derivadas das funções trigonométricas, derivada do seno, cosseno, tangente e das outras, né, que pedi para vocês abrirem e verem essas contas. Secante, cossecante e cotangente. Depois vimos um pouquinho da derivada das funções inversas, né, e que a gente utilizou as derivadas das funções inversas para calcular as inversas trigonométricas, mas só duas delas, que foi a inversa do seno e a da tangente. E entramos nas funções exponenciais e funções logarítmicas, que a gente encontrou a derivada dessas funções também, porque elas são funções inversas. Então, a gente fechou as diversos aspectos das derivadas dessas funções elementares e algumas dessas aplicações. E vimos até duas técnicas de derivação. Uma que é a derivação implícita e a outra que é a derivação logarítmica. De novo, Valber, quando é que eu vou utilizar essas técnicas? Quando você achar que é conveniente ou que você achar que aquela solução da conta sai mais facilmente utilizando uma dessas técnicas. E a partir daí, com todos esses conceitos que vocês têm, agora a gente pode fazer aplicações mais diretas da derivada. Como, por exemplo, vamos começar com essa funçãozinha aqui, ó. A função f de x igual ao x ao quadrado
mais 2x mais 1. Tá? Para quem já percebeu, isso aqui é nada mais do que o x mais 1 elevado ao quadrado. Mas é uma função quadrática. Uma das aplicações da derivada, pessoal, que é por isso que eu digo para vocês que eu preferi dar essa aula agora, é que a derivada, ou derivar uma função, significa você encontrar uma função de ordem menor do que a função original. Então, se eu tenho uma função original, que ela tinha uma determinada ordem, uma determinada expoente, a derivada ela vai reduzir esse expoente em 1 se for uma função polinomial. Se for uma função trigonométrica, você vai encontrar a função complementar da função trigonométrica. Enquanto nas exponenciais logarítmicas, você vai encontrar funções que podem representar também o comportamento dessas funções. Mas o fato é que essa informação é bem importante, a partir do momento que você então tem que a derivada, ela reduz o grau da função em uma unidade. E que você pode aplicar essas integrais de forma sucessiva. Então, por exemplo, vamos começar então exatamente com essa função aqui. Se eu pedir para vocês lá nas primeiras aulas da nossa disciplina, vamos construir o gráfico dessa função. Então, Valber, eu vou fazer aquela tabelinha, botar os dados de x, os dados de y, e vou colocar aqui o valor, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Por favor, eu gostaria que vocês me ajudassem agora. Quem tiver com o seu celular livre, claro, não estiver assistindo a aula pelo celular, ou tiver com uma calculadora científica, por favor, me ajude a fazer esses cálculos para não errar, tá bom? Que eu vou fazer o cálculo de cabeça. E aí pode ser que eu erre nesses cálculos. Então, vocês confiram comigo. Quando x for menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, que dá 16, mais 4 vezes menos 2 vezes menos 4, menos 8, então fica 16 menos 8, que dá 8, mais 1, resultado, mais 9. Quando eu tenho menos 3, menos 3 vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes menos 3, menos 6, 9 menos 6, mais 3, mais 1, mais 4. Quando eu tenho menos 2, vai ficar 4, menos 4 mais 1, mais 1. Quando for o valor menos 1, aqui fica menos 1 ao quadrado, 1, menos 2, menos 1, mais 1, 0. Quando for o valor 0, o resultado é mais 1. E aí, quando for 1, vai ficar 1 mais 2, 3 mais 1, mais 4. Quando for 2, vai ficar 4 mais 4, 8 mais 1, mais 9. Então, vamos tirar esses dois por enquanto. Vamos fazer só com eles. Opa. Ok? Então, se a gente fizer o gráfico dessa função, nós vamos fazer o gráfico dessa função. Só um instante. Aqui. Valber, Oi. o de menos 1 não daria 1? De menos 1 é 1? Isso. Pronto, exatamente. Estou fazendo cálculo de cabeça e, portanto, eu quero que vocês me ajudem, viu, pessoal? Eu posso ter errado com certeza nas contas. Porque vai ficar menos 1 ao quadrado, 1. 2 vezes menos 1. E aí vai ficar... borracha não. Ó, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Então aqui vai ficar 1, menos 2, mais 1. Não, é 0 mesmo, cara. Viu? Ah, é certo. Ok? Obrigado, Cícero, viu? Mas é bom, pessoal, vocês me lembrarem que, como eu estou dizendo, eu estou fazendo os cálculos de cabeça e ainda estou dando aula aqui, e aí você fica meio que absorto na explicação. Y, X. E aí, vamos lá. Vamos colocar, então, esse gráfico. Então, quando for, vou colocar aqui os valores aqui. 1, 2, 3, menos 4, 1, 2. Que é o valor máximo que tem ali. E aqui eu vou colocar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ixi, 9. Vem por aqui. Então, nesse gráfico dessa função, ó, quando for menos 4, é 9.
Quando for menos 3, é o 1, 2, 3, o 4. Quando for menos 2, é 1. Quando for menos 1, 0. Quando for 0, for 1. Quando for 2, aliás, quando for 1, foi 4. Será 4. E por fim, quando for 2, mais 9. E aí, nós encontramos, então, ligando os pontinhos. Opa! Considerem que aqui esteja passando pelos pontos. Essa função aqui é uma função quadrática, tranquila, ela está deslocada para a esquerda exatamente por conta dos fatores que nós temos aqui. Encontramos esse rapaz e é fácil nós entrarmos e vermos que nessa função você vai ter uma raiz, que é bem aqui, tá certo? O valor zero já foi calculado, beleza. Só que o que é interessante é, mesmo você não fazendo essas contas, a derivada, a aplicação da derivada, lhe permite tirar algumas dessas informações. Por exemplo, quem é a derivada dessa minha função? Derivar x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, se a gente aplicar aquelas regrinhas que vocês já aprenderam, então aqui eu vou derivar a primeira função, né, que aqui seria a soma de diversas funções, 2x mais essa derivada que dá 2, e a derivada da constante é 0. E aí vamos fazer a mesma continha, só que agora para a minha y'. Quem é y'? É exatamente o meu f' de x. Então, quando eu substituir menos 4, vai ficar menos 4 vezes 2 menos 8, mais 2, menos 6. Menos 3 vezes 2 menos 6, mais 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. Quando for menos 1, vai dar 0. E aqui vai dar 0 mais 2, mais 4, mais 6. Porque aqui é uma função linear. E aí vamos fazer o gráfico dessa função. Mesmo formato, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, não precisar, 4 até 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 6. E aí, nessa situação, vamos lá, os pares ordenados. Quando for menos 4, menos 6. Quando for menos 3, menos 4. Menos 2 é menos 2. Menos 1 é 0. Quando for 0, é 2. Quando for 1, 4. Quando for 2, 6. Fazendo, então, o gráfico dessa função, eu tenho uma linha reta. E aí é que eu chamo a atenção para vocês. Olha o que é que acontece. Essa linha reta, pessoal, ela vai definir o seguinte, ó. A partir desse ponto aqui, a minha função deixa de ter valores de y negativos e passa a ter valores de y positivo. Nada mais é do que você encontrar a inclinação da reta tangente, por exemplo, aqui no ponto x mais 1. Na função original, que é essa, quando eu tenho um ponto igual a x igual a 1, o valor da minha função foi mais 4 e a y' é mais 4. Então, quer dizer que essa daqui é a inclinação da reta nesse ponto. Se eu pegar o ponto 0, a inclinação da reta daqui, e o que acontece nesse ponto aqui? Nesse pontozinho, é onde a minha função derivada cruza o eixo do x, é exatamente o ponto onde eu tenho uma constância na minha reta que passa tangente a esse ponto. Ou mais especificamente, qual seria a inclinação da reta tangente nesse ponto? Escrevam aí no chat ou falem
no microfone, qual vai ser o valor da inclinação dessa reta? Vermelhinho que eu coloquei bem aqui. Exatamente, Júnior Pereira e Tony Garden. E aí, nessa situação, chegamos a um resultado importante. Que, nessa situação, quando eu tenho que o f' de uma função é igual a zero, a inclinação da reta tangente nesse ponto é igual a zero. E aí, você chega num ponto que é um ponto ou de mínimo de uma função, ou de máximo de uma função. Então, se você quer saber os pontos de máximos e mínimos, você pode utilizar a primeira derivada da função e igualar a zero. Quer ver? Digamos que a gente não tivesse feito esses gráficos. E vamos de novo pegar essas duas funções. Ó. A primeira função é f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. E quando eu derivei, eu encontrei que a derivada é 2x mais 2. Para encontrar um ponto de máximo mínimo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a derivada da minha função seja igual a zero. Assim, eu tenho que 2x mais 2 é igual a zero. 2x é igual a menos 2, quando eu passo 2 para o outro lado. X é igual a 2 dividido por 2. Olha, menos 1. Então, quer dizer que você vai encontrar o mínimo da função quando x for menos 1, que está exatamente aqui. Ó. Esse pontinho aqui. Então, a aplicações da derivada é que as derivadas das minhas funções, elas permitem vocês encontrarem os máximos e os mínimos da minha função. Pode pegar outra função, vamos pegar uma função qualquer. Ou não? Você deu um exemplo de mínimo, né? Você pode dar um exemplo de máximo, que a pessoa encontra o ponto máximo? Pronto, vou colocar aqui essa função qualquer. Tá certo? Beleza? Nessa situação, só vamos lembrar, é uma função quadrática ainda. Quando A é negativo, a gente sabe que a concavidade é voltada para baixo. Só que eu não sei onde é a concavidade. Então, como é que eu encontro, então, o ponto de máxima? Deriva a função. F' de x é a derivada de tudo isso aqui. Menos x ao quadrado, mais 3x mais 8. Então, vai ficar f' de x é igual a, derivada da primeira fica menos 2x, mais 3 e a derivada da constante é zero. E, portanto, encontrei a derivada da função. Como é que eu fosse para encontrar um ponto de máximo e de mínimo? Eu sei que os pontos de máximo e mínimo é quando a minha derivada da minha função foi igual a zero. Exatamente, que é quando a minha função cruza o eixo do x. Então, eu fico com menos 2x mais 3 igual a zero. Menos 2x é igual a menos 3. Então, 2x igual a 3 e x igual a 3 sobre 2, 1,5. Então, aqui é o valor de x que eu tenho o valor de máximo. E que será o valor de y? Eu substituir dentro da minha função. E aí, por favor, peço a vocês que façam essa conta. No lugar de x igual a 1,5, qual vai ser o valor de menos? Vamos fazer direitinho, então. Menos 1,5 ao quadrado, mais 3 vezes 1,5, mais 8. Por favor, quanto é que dá o valor do f de 1,5, quando x for 1,5? Acho que é 10,25, professor. 3,25, vamos ver se alguém confirma. 10. 10? Isso. Deixa eu só escrever aqui. 10,25, tá bom? Vamos só esperar outra pessoa confirmar e a gente continua. O meu também deu 10,25. Ótimo, beleza. O meu também aqui, eu fiz a calculadora. Então, pronto. Então, o que acontece? Vocês calcularam, pessoal, agora? Olha que bonito. Vocês lembram lá no ensino médio que vocês tiveram que decorar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice? Pois é. Agora, com a ferramenta do cálculo, não preciso decorar isso. Porque se você tiver uma equação quadrática, o que eu faço? Derivo a equação quadrática e substituo quando o f de nenhum for igual a zero.
e eu encontro os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Então, aqui que é a ferramenta do cálculo, por isso que eu falei que a explicação aqui é bonita, interessante, porque agora vocês têm essa ferramenta que vão fazer sentido agora que vocês viram lá no ensino médio. Se não me engano, lá no ensino médio, era o x do vértice, era menos b sobre 2a, e o y do vértice era menos delta sobre 4a. Me confirme se é isso mesmo, que vocês estão mais recentes no ensino É sim, médio professor. do que eu. Pronto. Isso daqui é porque você considerava a tua função f de x, olha só que legal, ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Quem é a derivada disso daqui? Vamos dizer que a, b e c são constantes. Então fica 2ax mais b. E olha aqui só, começando a surgir. O que é que acontece se eu fizer... Deixa eu apagar aqui. Vou começar de novo aqui, esse rapaz. Ó, vou partir exatamente de novo. Aquela função f de x igual ao ax ao quadrado mais bx mais c. Derivando essa função, fica 2ax mais b. Então, eu falei para vocês que é para encontrar os pontos de máximos e mínimos, eu tenho que botar f' igual a zero. Então, fica 2ax mais b igual a zero. 2ax é igual ao menos b, x é igual a menos b sobre 2a, x do vértice. O que é que eu faço? Substituo na minha função f de x por menos b sobre 2a. Então, vai ficar a que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado, mais b que multiplica menos b sobre 2a, mais c. Então, f de menos b sobre 2a vai ficar a que multiplica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais, na verdade, menos aqui, por conta desse negativo, menos b ao quadrado sobre 2a mais c. E aí, colocando isso aqui, você vai ver que é, na verdade, o delta sobre 4a, desenvolvendo isso aqui. E é por isso que eu disse para vocês que lá no ensino médio vocês aprenderam a decorar isso aqui, quando agora vocês têm a ferramenta do cálculo para essa situação. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Professor, só uma dúvida. Pois não. Esse coisa de igualar a zero tem que sempre ser na primeira derivada? Não. Você pode também fazer para a segunda derivada das funções. Porque aí, o que acontece? Toda vez que você encontra o valor da derivada, é porque você vai encontrar sempre o valor de x que ele cruza no eixo na função anterior. Vamos pegar um exemplo aqui. Dessa daqui, ó. Vou colocar a função qualquer. F de x igual a x ao cubo mais 8. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Se eu calcular f' de x, eu tenho que é 3x ao quadrado. Ok? Então, nessa situação, se eu colocar o f' de x igual a zero, eu tenho que o 3x ao quadrado é igual a zero, de onde que o x aqui vai ser igual a zero. Se eu aplicar a segunda derivada dessa minha função, é o valor de 6x. Tá? Mas da mesma forma, se eu botar duas linhas de x igual a zero, eu tenho que o 6x é igual a zero e o x também é igual a zero. O que eu encontrei? Eu encontrei que quando esse x for igual a zero na segunda derivada, eu posso substituir na minha função dessa daqui, ó, que foi a segunda derivada, para encontrar o y do vértice. Então, na segunda derivada, vou colocar só essa terminologia só para deixar claro, né? Seria o seguinte: x da segunda derivada é zero, e que é o y da segunda derivada. Quando eu substituo aqui, vai ser zero. Para a primeira derivada, o x da primeira é o valor zero, mas quando eu substituo bem aqui, quem é o y da primeira derivada? Não é zero. Vai ser o valor... Vamos lá. X... Desculpa, 8. Me perdi aqui. Então, vejam que aqui tem diferença.
Por mais você, então, pode aplicar sucessivas vezes essa mesma estratégia, mas percebam bem que quando eu aplico o conceito da derivada igual a zero, eu encontro, entre aspas, o valor, né, dos mínimos e máximos da função anterior, do qual ela foi derivada. Ok? Tranquilo? Ótimo. E aí, sendo assim, vamos entrar, então, como vocês já viram, na aplicação da derivada, que foi essa primeira situação, dos máximos e mínimos de funções. Também é possível você calcular, pessoal, pelas derivadas, as raízes das funções. Como vocês perceberam aqui, se o valor de x cruza o zero, então é uma raiz da função. Então dá para você estimar raízes de funções que são raízes de funções polinomiais de grau mais elevado. Por exemplo, um x à quinta, um x elevado à sexta potência, que nós não temos uma norma, uma regrinha para determinar essas raízes. Tá? Mas o que eu gosto mais, algumas vezes, das aplicações das derivadas, pessoal, não é só isso, não. É a aplicação em algumas outras disciplinas. Como, por exemplo, uma maravilhosa, vocês vão ver no próximo semestre, passando em cálculo 2, Física Fundamental 1. Na Física Fundamental 1, vocês vão ver a parte de movimento retilíneo, e aí vem ou o movimento retilíneo uniforme, ou o movimento retilíneo uniformemente variável. E agora vocês vão aprender... Opa, faltou a L aqui. Uma coisa interessante que vocês também tiveram que decorar lá no ensino médio. Quando eu tenho um movimento que é um movimento retilíneo e um movimento uniforme, pessoal, eu tenho uma equação, algumas equações básicas do movimento. E essas equações, elas dependem de uma variável, que, para as equações do movimento retilíneo, elas dependem do tempo. Então, no cálculo, vocês viram funções f de x, que são as funções, né, que chamam de y igual a f de x, onde y depende da minha posição x. Na física, a única coisa que a gente vai fazer é colocar outras variáveis que dependem uma das outras. A gente vai encontrar uma função da posição do objeto, só que ele depende do tempo. Tá? Então, isso aqui é uma função. É uma função f que depende de t. Então, vejam bem que o f aqui de t funciona como se fosse o y, tá? E o t é a variável, é aquela que vai variar, e, portanto, que o x depende dela. E aí vocês decoraram uma fórmula que, para o movimento retilíneo uniforme, ele diz que a posição de um objeto depende de quem? Vamos lá, vamos ver se a gente relembra. Então, Do espaço, espaço percorrido. Pronto, exatamente. Vou pegar esse conceito. Deixa eu desfazer. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Se vocês lembrarem bem que a velocidade de um objeto é ΔX sobre ΔT. É assim que vocês aprenderam, viu? E aí, a posição que vocês aprenderam lá é que x de t é nada mais que uma posição inicial do objeto, ok? Que eles chamam de x0, mais a velocidade do objeto vezes o tempo. Tá certo? Beleza? Essa aqui é uma equação do movimento. E você pode achar essa equação do movimento a partir daqui. Só que, Valber, o x depende do t. Porque o x0 é a posição inicial. Se a posição inicial, isso aqui é uma constante. E o v, por estar no movimento retilíneo uniforme, a velocidade também é constante. O que acontece se eu derivar a minha função da posição em função do tempo? Então, vamos derivar x0 mais vt em função do tempo. Então, vou ficar aqui dx de t
em função do tempo, que é a mesma coisa que o x' de t. Isso é igual a derivada, vamos separar as duas funções, a x0 mais a derivada de v vezes t. Continuando, eu tenho aqui, então, x' de t, que é a derivada de x de t dt, quem é a derivada de uma constante? Zero. E isso daqui, a velocidade é constante, portanto, ela pode sair da derivada, multiplicada pela derivada de t. Ora, mas quem é a derivada de t? Já que aqui é elevado a 1, a potência 1. Isso daqui desce, multiplica por 1, 1 menos 1, t elevado a 0. E, portanto, chegamos a esse resultado, que a derivada da posição em função do tempo dá a minha velocidade. Que, uma vez que essa velocidade aqui vai ser chamada de velocidade instantânea, se você percorre o mesmo espaço, os mesmos intervalos de espaço, o mesmo tempo, eu posso colocar isso em termos de delta. Ah, Bob, peraí. Então, eu posso aplicar o conceito de limite e dizer o seguinte, que o limite da minha função ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, é a derivada da minha função dx dt e, portanto, a minha velocidade. Então, estou utilizando o conceito de derivada para definir uma equação do movimento retilíneo uniforme. Bom, e o que acontece agora se eu derivar de novo a velocidade? Eu encontrei que a velocidade é esse daqui. Então, se eu derivar de novo a minha posição, que seria a derivada segunda, é a derivada da minha velocidade. E eu pergunto, se a velocidade é constante, qual vai ser o resultado da constante, da derivada da constante? Zero. Muito bem. Se é zero, o que foi que eu encontrei? É que a segunda derivada nos dá a aceleração do movimento em função do tempo. E agora faz todo sentido. Vejam bem que eu não estou aplicando os conceitos da física. Eu estou aplicando os conceitos do cálculo só em uma equação física. Derivei a posição, encontrei a velocidade. Derivei a velocidade, encontro a aceleração, que para esse tipo de movimento, a aceleração é igual a zero, velocidade é constante e a equação do movimento é essa. Bob, no sistema agora, no movimento retilíneo uniformemente variado. Eu tenho que a equação da posição em função do tempo era o x0 mais v0t mais 1 meio de a t ao quadrado. E aí o que é que eu faço para encontrar a velocidade? Derivo isso aqui. X' de t, que é a derivada de x de t dt, é a derivada de x0 mais v0t mais 1 meio de a t ao quadrado. Vou separar cada termo. Eu vou ser prolixo aqui exatamente para que vocês possam ter o andamento dos passos das funções, tá bom? Então vai ficar x' de t, que eu já sei que quando eu derivo a posição em função do tempo, eu encontro a minha velocidade. Isso vai ser quem? A derivada do primeiro termo mais a derivada do segundo termo mais a derivada do terceiro termo. Então, v de t vai ser derivada de uma constante, zero, mais esse v0 pode tirar dessa multiplicação e a derivada do t é 1. Mas todos esses dois eu posso retirar, considerando que a aceleração é constante, e multiplicado pela derivada do t. A derivada do t é 2t elevado a 1. E, portanto, olhem o que vocês encontraram, que a velocidade desse objeto, que é a derivada da posição, é o v0 mais a t. Para quem foi aluno aí dos professores, né, de física do ensino médio, que gostavam de utilizar chavões, né, para você decorar as fórmulas,
Aqui vocês encontraram aquela fórmula do vou assistir televisão. V igual a V0 mais AT. Valber, então se eu derivar de novo. Opa. Aí vamos lá. Se eu derivar se eu derivo dv de t em função de t, eu tenho V0 mais AT, dv de t em função de dt é a derivada do primeiro, 0, mais a derivada do segundo, que vai ser simplesmente a. E encontramos que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então vejam que, a partir dessas equações da cinemática, você simplesmente conhecendo a primeira equação da posição, você consegue encontrar todas as outras duas. E aí é bacana porque agora vocês podem utilizar a ferramenta de cálculo para resolver esses tipos de problema. Por exemplo, se eu tiver uma posição do objeto x de t, que é igual ao 2 mais 5t mais 10t ao quadrado. Se eu perguntar qual é a velocidade e a aceleração em função do tempo, quais são as funções velocidade e aceleração? Bem simples. Derivo isso daqui. X' de t, derivando direto, vai dar derivada na constante. É 0, 5 mais 20t. Isso daqui vai dar a minha velocidade. E quem é a minha aceleração, que é a segunda derivada da posição? É o valor 20. Como eu não coloquei unidades, então fica sem unidades aqui, tá bom? Então, nessa situação, eu encontrei as três equações de movimento. X de t é igual a 2 mais 5t mais 10t ao quadrado. V de t é o valor de 5 mais 20t. E a aceleração em função do tempo, aqui, é o valor 20. Portanto, é constante. E aí que vem um detalhe. Qual é o tempo, qual vai ser o tempo no qual esse objeto tem a velocidade invertida? Será que eu vou encontrar um tempo necessário para que o objeto mude a sua velocidade? Se for para mudar a velocidade, ele vai sair de valores negativos e em valores positivos. Ou o contrário, né? Vocês concordam comigo? Que para um objeto mudar a velocidade, ou ele está vindo de valores negativos e vai para valores positivos, ou de valores positivos para negativos. Mas nesse meio tempo, o que acontece com a velocidade para passar nesses dois? Uma hora, a velocidade tem que ser igual a 0. E sendo igual a 0, então vocês concordam comigo que eu simplesmente posso encontrar o valor da derivada da minha função igual a 0? Então é isso. Então, quando houver mudança de velocidade, então é quando a velocidade tem que ser igual a 0. A mudança de sentido positivo e negativo. E aí, então, eu vou ter que 5 mais 20t é igual a 0. 20t é igual a menos 5. E eu encontro esse meio paradoxo, dividido por 5 em cima, 5 embaixo, menos 1 quarto. E o t seria menos 0,25 segundos. O que, para a física, matematicamente é possível, tá bom? Isso aqui está correto? Está, pessoal. Só porque tem um negativo, não quer dizer que matematicamente não esteja correto. Fisicamente, é que eu não consigo compreender o tempo negativo. Até eu consigo, sim. Por exemplo, se eu adotar uma contagem regressiva, menos 10, menos 8, menos 6, menos 5, 0, mais 1, mais 2. Então, nessa situação, os valores do tempo foram negativos, positivos. Mas o que ele está me dizendo é que, para que essas funções, nessa função, para que a velocidade passe de valores negativos ou positivos para negativos, o tempo é igual a menos 0,25. E aí eu posso substituir para saber qual é a posição desse objeto em que houve essa mudança. E aí eu substituo o tempo nessa posição, e aí vamos substituir aqui, ó. X menos 0,25 é o valor 2 mais 5 vezes menos 0,25
mais 10 vezes menos 0,25 ao quadrado. Por favor, vocês podem fazer essas continhas para mim aí? Esse primeiro termo para mim deu 1,25 mais 10 vezes que multiplica 0,0625. Então, x, nesse tempo negativo aqui, veja se vocês concordam comigo que é esse valor aqui, mais 1,375. Eu dei isso também, professor. Ótimo, então pronto. Então vejam ó, que, para matemática, números positivos e negativos são números que estão dentro de um conjunto dos reais. Para física, eu posso ainda encarar isso? Posso. O tempo negativo é só simplesmente que em relação ao referencial no ponto zero, no início do movimento, eu encontrei que a velocidade alternou de positivo para negativo num ponto atrás, não num ponto à frente. E é isso que é a interpretação física. Um bom da física é isso, essa interpretação que a gente faz de movimento. Tá certo? Ah, Valber, mas aí então, nessa outra situação, então quer dizer que essa máximos e mínimos servem para essas diversas situações? Servem sim. Por exemplo, se nós lembrarmos bem da função f de x igual o logaritmo natural de x. Quem é o f' de x? A gente sabe que é 1 sobre x vezes a derivada daqui de dentro. Ok? E, portanto, nós temos essa derivada. O que acontece se eu fizer com f' de x igual a zero? Aí eu vou ter que 1 sobre x é igual a zero. E aí eu pergunto, essa função aqui tem algum resultado? Eu posso dizer que o valor de x é igual a zero, sim ou não? Sim, professor. Ótimo. E aí por que eu digo isso? Porque então está me dizendo que o valor de x, quando a primeira derivada foi igual a zero, quer dizer que o valor de x é igual a zero. Então quem será o f de zero? É o log natural de zero. Substituam aí na calculadora de vocês. Quanto é que dá o log de zero? O que vai aparecer na calculadora? Erro. Por quê? Agora vamos para, por isso que é bacana o cálculo. Vamos para a interpretação gráfica. Por que vai dar erro? X, aqui, Y. Vamos desenhar a função logaritmo natural de x. E aí, para isso, logaritmo natural, você pode começar a colocar valores, né? Por exemplo, o valor de 1. Aí eu quero que vocês façam essa conta aí para mim, por favor. 2 e só 3. Quanto é que dá o logaritmo natural de 1, 2, 3? Estou fazendo a conta aqui, aí vocês só vão... Logaritmo natural de 1 é o valor 0. O logaritmo natural de 2 é o 0,69. E o 3, 1,0 alguma coisa. É uma equação. Não é reta, tá bom? Só faz isso, ó. Mas o que acontece se eu colocar valores fracionários? Esse valor logo vai fazer isso, ó. E eu vou ter um assíntota. Ele nunca vai tocar no eixo y. E o que acontece com a função derivada? Isso daqui é a função
f de x igual log natural de x. Se eu agora determinar a função derivada, que é essa daqui, ó, eu já sei o formato dela. Quando eu tenho 1, eu vou ter o valor 1. Quando eu tenho valores muito positivos de x, essa função decresce. Mas quando eu vou para valores muito positivos, aqui, ó, né, aliás, entre 0 e 1, esse valor começa a aumentar. E isso aqui é a função f' de x, que é o valor 1 sobre x. Então, percebam bem que aqui é a função original e a função derivada. E o que é que elas concordam? Exatamente nisso. Diz que quando f' de x for igual a zero, tá? Quando f' de x é igual a zero, é porque essa função vai tocar o eixo x. No ponto, né? Vai cruzar o eixo x. Só que a gente sabe que a função 1 sobre x nem cruza o eixo x aqui. E quando vai em direção a y, também não cruza nele, só no infinito. É por isso que, quando você substitui, você pode até dizer, o x é igual a zero. Beleza. Mas quando eu boto na minha função, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro. Ou não existe, porque ela vai tender para o menos infinito. Enquanto a função aqui, quando eu cresço para valores de x muito altos, tende a zero. E quando vou para valores muito baixos em direção a zero, mais infinito. Por isso, então, que isso aqui não existe para essa função. Tá certo? Exatamente, Alisson. Inexistem, como vocês colocaram, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas foram algumas das aplicações que vocês viram das derivadas. E uma delas vai ser exatamente bem particular, bem importante, a das equações do movimento. Então, Valber, que a partir de agora, as minhas equações do movimento não obrigatoriamente precisam ficar restritas a equações com aceleração constante. Eu posso agora ter funções x de t, como, por exemplo, vamos colocar o log natural de t ao quadrado mais 2, mais 8t ao cubo, menos 5. E aí, vamos lá. Nessa situação, quem é a velocidade em função do tempo? É a derivada dela. Derivada do logaritmo natural, 1 sobre t ao quadrado mais 2, multiplicado pela derivada da função de dentro, regra da cadeia, 2t. Mais derivada de 8t ao cubo, 3 vezes 8, 24t ao quadrado. Menos 5, que é constante. Então, a minha função velocidade é o valor de 2t sobre t ao quadrado mais 2, mais 24t ao quadrado. E quem é a aceleração em função do tempo? É a derivada da minha velocidade. Então, vou derivar essa função. E aí, vamos lá. Aqui é uma função f de t e aqui é a função g de t. Lembre que é uma razão entre duas funções. Então, vamos lá. Derivada da primeira função multiplicada pela segunda menos a primeira função vezes a derivada da segunda dividido pelo quadrado da segunda função. Mais a derivada de 24t, que dá 24t ao quadrado, 48t. Então, reorganizando, a aceleração em função do tempo vai nos dar 2t ao quadrado mais 4 menos 4t ao quadrado, dividido por esse termo aqui todo elevado ao quadrado. Não vou desmembrar agora, não. Mais 48t. E aí encontramos, então, que a aceleração, nesse caso, não é constante, e é um valor de menos 2t ao quadrado, mais 4 sobre t ao quadrado mais 2, elevado ao quadrado, mais 48t. Ainda dá para desmembrar aqui, mas vamos deixar por aqui. E aí, percebam bem que agora, ó, os movimentos que vocês vão obter, pessoal, ou as equações que vocês vão obter, não obrigatoriamente vão trazer só velocidades e acelerações que sejam constantes. Vocês agora têm uma ferramenta, que é o cálculo e o cálculo das derivadas, para poder trabalhar com isso aí. Tá certo? Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Professor, Oi?
Eu vi na sua lista que você tinha falado de um ponto de inflexão da função. É o ponto que ela vai chegar ao nível máximo da curva e vai, tipo, mudar o movimento, é? Sim, o ponto de inflexão é que você tem mudança do movimento. Aqui, ó, por exemplo. Eu tenho essa curva aqui, o ponto de inflexão é esse daqui. Onde a tua derivada estava associando, vinha valores negativos, fica zero e vai para valores positivos. Por exemplo, essa daqui. Nessa função eu tenho dois pontos de inflexão. Um bem aqui, que é a derivada da minha função. Ela entra aqui, fica zero, vai negativo, de novo fica zero, positivo. Isso é ponto de inflexão. Tá certo? Cícero está perguntando, você pode explicar um pouco as aproximações com o polinômio Taylor, que é mostrado na aula? Pois é, esse é um dos problemas lá da aula. Por quê? No nosso conteúdo, nós não abordamos as aproximações com o polinômio de Taylor, tá, Cícero? Então, eu vou deixar isso. Se não me engano, vocês vão ver isso em cálculo 2 ou em cálculo 3, tá? Mas é por conta do nosso conteúdo. É por isso que eu não vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, o que acontece com esses do polinômio de aproximação do Taylor? É que você vai pegar e vai fazer aproximações com os valores de delta, né? Que ele bota o delta x, só que ele multiplica algumas vezes o delta x várias vezes. Esse delta x vai ficar um delta x ao quadrado, tá? Lá no polinômio. Ou um valor de x ao quadrado. Só que o valor de delta é um valor muito pequeno. Então, imagine que eu tenho um valor, por exemplo, 0,01. Se eu pego 0,1 e elevo ao quadrado, olha, isso daqui eu posso escrever como 1 vezes 10 a menos 2. E vou elevar ao quadrado. Isso vai dar 1 vezes 10 a menos 4, que é o valor de 0,123, 4. O que acontece? Numa ordem de elevado ao quadrado, o meu valor do meu delta já deu um valor muito pequeno, já próximo de zero. Se eu fizer ao cubo, aí é que esse valor vai se aproximar a zero. E é por isso que nas aproximações do polinômio, o que acontece? Elementos de ordem maior do que 2 ou maior do que 3, nós simplesmente descartamos. Nós não utilizamos esses termos e trabalhamos só com aqueles primeiros termos, tá bom? Ok, Cícero? Não sei se era isso a sua dúvida. Então, só um instante, pessoal. Aí o ponto x0 na função x ao cubo também é um ponto de inflexão? Exatamente, que é... eu tirei agora na tela. Mas, na verdade, são dois pontos de inflexão. Porque se você olhar bem, Cícero está perguntando se o ponto x igual a zero na função. Não x igual a zero, tá? Na função da função f de x ao cubo, também é um ponto de inflexão, vai depender da função. Por exemplo, se você tiver f de x igual a x elevado ao cubo, sem nenhum outro termo, sim, o x igual a zero vai ser um ponto de inflexão. Onde ali você vai ter as três raízes concentradas naquele ponto. Contudo, se você pegar uma função cúbica de forma completa, por exemplo, 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 2x menos 10, eu vou ter, algumas vezes posso ter nesse polinômio, as minhas três raízes. E aí vamos utilizar, olha como é bacana a integral nessa situação. Se eu tiver uma função quadrática, tá? Eu tenho duas raízes na minha função, mas eu vou ter quantos pontos de inflexão? Na derivada, a minha função quadrática se torna uma função linear. E a função linear só cruza uma vez o eixo. Isso quando a função permite. Portanto, eu tenho um ponto de inflexão. Agora vamos para a função cúbica. Na função cúbica eu tenho três raízes. Quando eu derivo a função cúbica, eu vou ter uma função do segundo grau. E na função do segundo grau, eu posso cruzar quantas vezes no eixo de x? Até no máximo 2 vezes. E, portanto, a função cúbica vai ter quantos pontos de inflexão? 2 pontos. Valber, então quer dizer que essa norma se eu tiver uma função do quinto grau, no quinto grau ela tem 5 raízes, derivando eu tenho uma função de quarto grau, que vai ter o quê? 4 raízes, e, portanto, a função do quinto grau
4 pontos de inflexão. Tá certo? Bom, pessoal, vou passar a lista de frequência para vocês. Atentem para o horário agora, tá bom? Da lista de frequência, que eu vou deixar aberto só mais um pouquinho para vocês poderem assinar. Professor, Oi. é porque, falando em frequência, vou deixar aqui o colega falar primeiro. Foi não.